Olá pessoal, muito boa noite. Estamos começando o programa Opinião Regional e nesta sexta-feira a gente conversa com o vereador, presidente da Câmara Municipal de Patos de Minas, Francisco Frechiane. A gente tem muitos assuntos para tratar aqui, já tem um tempinho que o presidente não vem aqui falar com a gente. E eu, presidente, gostaria que o senhor começasse fazendo um balanço desse quase um ano aí de gestão do senhor à frente da Câmara Municipal de Patos de Minas. A gente está entrando aí no mês de dezembro, o último mês, né, do senhor à frente do Legislativo patense. Eu gostaria de começar perguntando ao senhor de qual o balanço que o senhor faz, né, de que visão que o senhor teve do Legislativo, da presidência da Câmara Municipal de Patos de Minas. Boa noite. Boa noite, Maurício. Boa noite, telespectadores. Na verdade, primeiro que é uma grande honra, né, você ser presidente da Câmara de Patos de Minas. O tempo é curto, né? Um ano é pouco tempo para você fazer o que às vezes precisaria ser feito. E a Câmara é uma entidade que funciona de forma muito tranquila já há muitos anos. Os servidores, na sua maioria, na parte administrativa, são concursados, já têm suas funções. Então, o que nós procuramos fazer foi dar visibilidade à Câmara, tentar mostrar à população a importância da Câmara, né? Eu tenho dito em todas as entrevistas que concedo, que desde que eu assumi a presidência, eu enviei para mais de 250 entidades a pauta semanalmente da Câmara, convidando as entidades, convidando as pessoas a participarem. E eu acho que é uma sementinha que eu plantei, que eu espero que continue e que eu espero um dia que as pessoas atendam, porque até hoje, apesar de convidar mais de 250 entidades, nunca nenhuma compareceu lá para dar uma sugestão, né, para fazer alguma coisa. Então, eu acho que a parte de servidores, né, eu valorizei muito os servidores que são concursados, eu acho que isso deve ser feito mesmo. E, no mais, a reforma do regimento interno da Câmara, que nós modificamos algumas questões, como a não tramitação de projetos inconstitucionais, né, que deveriam ser submetidos a recurso, enfim. E o que eu acho que a população precisa entender é que o Legislativo é uma peça importantíssima para o desenvolvimento da cidade. E mais do que do desenvolvimento, para a manutenção da nossa cidade, né, nos serviços básicos, nos serviços essenciais básicos, seja na área de saúde, seja na área de educação, seja na área de limpeza pública. Até porque, você veja, desde outubro o orçamento deveria estar na Câmara. Ele chegou anteontem à Câmara. E é um orçamento de 460 milhões de reais. Que os 17 vereadores, através de uma proposta do prefeito, vão decidir como serão arrecadados e como serão gastos esses recursos no ano que vem. Então, é uma coisa de muita responsabilidade e que eu entendo particularmente que somente os 17 vereadores, apesar de terem a competência legal para fazer, eu acho que a participação da sociedade nisso é importantíssima. Até porque a gente ouve muita conversa, né, muita hipocrisia de orçamento participativo. Então, o que é orçamento participativo? Quem na cidade participou da elaboração desse orçamento, né? E ele vai ser votado em 2 semanas. Então, se as pessoas não observarem, depois você vai ver. O ano que vem é um ano político, Maurício. E o nosso orçamento prevê só para subvenções sociais mais de 10 milhões de reais. Ou seja, colocar no orçamento a possibilidade de transferir dinheiro para entidades. E está uma avalanche de dinheiro. Isso gera uma expectativa nas entidades que vão receber aquele recurso e que depois isso não se realiza. E gera uma grande frustração, muitos benefícios sociais, né? Só a saúde, o ano que vem, tem a previsão de gasto e de receita de 155 milhões de reais para o ano de 2016, enquanto a educação são 85 milhões. Então você vê que é um disparate, né? É um disparate. Será que Patos de Minas aguenta pagar 155 milhões de reais e gastar isso somente com a saúde? Esse dinheiro está sendo bem aplicado? Quem que está gerindo esse dinheiro? Quem da população está fiscalizando? Quem que está olhando isso? Então, nós todos só observamos as coisas, como eu tenho dito sempre, depois que elas acontecem. Aí nós vamos comentar sobre aquele fato. Presidente, esse ano eu participei menos das reuniões da Câmara, eu confesso, mas acompanhei algumas reuniões. E vi o senhor corrigindo alguns projetos, devolvendo alguns projetos. E vi também o senhor ser criticado, principalmente pela situação, pelas críticas que fez ao Executivo. O senhor foi incompreendido? Eu acredito na maioria dos casos, sim, até porque quando o projeto chega errado, a minha função de vereador é de corrigir. Quando eu percebo alguma falha do Executivo, a minha função é de fiscalizar, né? E eu tenho uma facilidade para fazer isso. Não é porque eu sou melhor do que os outros vereadores, mas eu dou aula de administração, de direito administrativo, há mais de 20 anos. Então, é uma coisa que eu sou obrigado a conhecer.
E jamais um projeto do Executivo foi rejeitado pela Câmara. Pelo contrário, ele sempre foi corrigido pela Câmara e depois votado e aprovado. Nós aprovamos ontem a possibilidade do prefeito suplementar o nosso orçamento em mais 5%. Já tínhamos dado 10, demos 15, agora demos mais 5, 20%. Porque os técnicos da prefeitura estiveram lá e nos pediram, olha, sem essa suplementação, não tem como fechar contabilmente o nosso ano, não tem como empenhar as despesas que serão realizadas no restante do ano, inclusive com questões de saúde. Ontem eu peguei o microfone na Câmara e pedi aos vereadores prudência na hora de emendar o orçamento. Vejam de onde vão tirar os recursos do orçamento, porque não adianta, Maurício, você fazer uma emenda transferindo dinheiro para a Sociedade São Vicente de Paula, mas tirando da limpeza pública. Porque aí ou você acode um ou você acode o outro. Então nós temos que ter coerência. A limpeza pública gasta quase 1 milhão por mês. Então não adianta entrar com um orçamento de 2 milhões, porque vai fazer limpeza em janeiro e fevereiro e depois para. Então esse tipo de questão eu procuro corrigir e orientar os vereadores. Olha, não mexa nas coisas que não podem ser mexidas, senão nós vamos ter dificuldade no ano que vem. Foram muitos os projetos que chegaram lá que precisaram de fazer correção, presidente? Muitos. A grande maioria deles. Né? E sempre correções e emendas para tentar melhorar o projeto. Né? Para tentar adequar o projeto a determinadas situações, colocar melhor as argumentações. Ontem, por exemplo, chegou um projeto de lei pedindo autorização para pagar um acordo de 5 milhões e 500 mil reais feito na Justiça, de uma ação que se arrasta desde 95 e que agora chegou na hora de pagar. Então o prefeito está propondo. Quer dizer, são 5 milhões e meio que serão pagos através de dação em pagamento de terrenos públicos. Quer dizer, a Câmara tem que observar isso. E eu tenho uma preocupação de... Que ação da Justiça é essa? Desapropriações, né, dessa área aqui da Fátima Porto, de ações que estão correndo na Justiça há muitos anos. E tem muitas aí, viu, Maurício? Tem uma do Mocampo que o dia que ela chegar para pagar, quem tiver na prefeitura vai sofrer para pagar aquilo. Porque é muito dinheiro. Né? Isso. Porque parece que parte do Mocambo ficou para trás. Foi feito um acordo e esse Grande acordo não foi parte cumprido. não foi cumprido. Né? E aí isso definitivamente não é culpa do prefeito, não. Ele está na gerência da cidade e as cidades têm essa dívida. E chegou o momento de pagar e é ele que está na gerência, ele está procurando resolver as questões. Né? Na verdade, a dívida é de 11 milhões, ele vai fazer um acordo de 5,5 na justiça, foi o que chegou para nós. Agora, não adianta chegar isso escrito para mim, eu quero ver o processo. Eu quero ver o porquê desse acordo, eu quero ver o valor desses terrenos, eu quero a decisão transitada em julgado, né, publicada no Diário Oficial, isso tudo eu quero ver. E por isso que eu fiz? Não, nós vamos pedir o processo, vamos analisar, conversei com os credores que estavam lá ontem, falei, olha, nós vamos analisar, né, não nos opomos de maneira nenhuma que o senhor receba. Agora, a minha função é de analisar. Eu não posso aprovar um projeto desse no dia que ele chega, né, Maurício, e simplesmente transferir o patrimônio público. Tem alguma reserva? Não sei se deu tempo do senhor fazer uma avaliação do orçamento, mas tem alguma reserva no orçamento para esse tipo de situação, para pagar esse tipo de dívida? Sempre no orçamento tem a previsão orçamentária para pagamento de decisões judiciais. Isso é uma coisa que é comum em todo orçamento ter. E quando você suplementa o orçamento, o que significa isso? Às vezes eu tenho previsto no orçamento R$1 milhão para pagar dívidas judiciais ou decisões judiciais. Mas eu tenho em outras dotações mais recursos, por exemplo, tem 20 milhões. Nós autorizamos o prefeito a suplementar, ou seja, a transferir de uma para outra, inicialmente até 10% e depois hoje já está a 20%. E o orçamento que chegou, a proposta do prefeito, é de suplementar 15% do orçamento, ou seja, de 460 milhões, ele poderia transferir 40, em torno de 60 milhões de reais, que ele pode transferir de uma dotação para outra. Não criar despesa nova. Daquelas já autorizadas, ele simplesmente, né, transferir de um lado para o outro. E quero deixar claro à população que nós falamos aqui de orçamento e não de recurso financeiro. Isso é um orçamento, né, um número, uma previsão que pode acontecer. E pode também não acontecer. O orçamento chegou essa semana, né? Os vereadores terão aí em torno de 17 dias para avaliar esse orçamento. Exatamente. Né? E aí propor as emendas, né, que entenderem necessárias, emendas de subvenção social, enfim, e agora e depois votar o orçamento, porque ele precisa ser votado esse ano, porque caso o orçamento não seja votado esse ano, o ano que vem o prefeito só pode realizar 1/12 do orçamento deste ano de 2015, até que o orçamento de 2016 seja aprovado. Isso tem acontecido no nosso país com frequência, né? Tanto no Estado quanto na União, os orçamentos têm atrasado. Aqui em Patos eu acredito que não vai ter problema. Que vai ser possível fazer as emendas necessárias? Sem dúvida. Até porque isso é uma coisa muito tranquila de fazer. E outra, você pode mexer pouco, eu acho que deve mexer pouco. Tem algum acordo? O prefeito liberou
um certo percentual, um certo valor em emendas para os vereadores? O que o prefeito pede é que os vereadores indiquem para as entidades assistenciais até 150 mil. Ou seja, não é uma reserva que ele faz, isso não é uma certeza que ele vai liberar. E as entidades que são, e eu digo as entidades, eu digo a PAI, Sociedade São Vicente de Paula, Procurar-se, as creches, né? Enfim, todas as entidades que, de alguma maneira, prestam serviços sociais e que seriam obrigação do poder público. Então, por isso, elas podem receber esse tipo de verba. Ele pede isso aos vereadores para evitar que o vereador coloque lá 2 milhões para a entidade, 3 milhões para outra, e vai tirar de onde? Aí tira da folha de pagamento e depois não paga o pessoal. Então, aquilo é uma coisa séria, aquilo é uma coisa para você fazer política, nem você aparecer para ninguém que você está dando dinheiro. Até porque aquilo não é dinheiro. Então, as entidades que ouvirem políticos dizendo que eu vou te dar tantos R$1.000, isso não é verdade. Ele vai colocar no orçamento e há a possibilidade de receber aquilo. Quem cuida das entidades sabe bem o que eu estou dizendo e como que é a batalha para tirar esse dinheiro de dentro da administração. Agora, o orçamento vem com uma previsão de 7,2% de aumento com relação ao orçamento desse ano, né, vereador? Isso significa que dentro daquelas informações que saíram, a arrecadação do município de Patos de Minas ela não caiu esse ano também, e a previsão é de que não caia no ano que vem. Aquela arrecadação própria do município e dos repasses do município. O que pode acontecer de não vir é aquela verba para a realização de obras, para os conventos, para essas questões. Mas a arrecadação, ela parece que está em ordem, ela inclusive tem crescido. Olha, na verdade, o orçamento de 2015 ele tem uma previsão orçamentária de em torno de 430 milhões de reais, mas não vai realizar 430 milhões. Está até difícil saber que, como você bem sabe, o prefeito não prestou contas até hoje do segundo quadrimestre, do mês de agosto que fechou. Até hoje ele não conseguiu prestar contas e fechar isso na prefeitura. Então, como eu tenho dito sempre, nossa cidade é um caminhão na banguela e o povo está pulando de cima. Né? E eu tenho dito isso e ninguém parece que as pessoas não se preocupam, talvez porque não entendam as consequências futuras disso. Mas não realiza 430 milhões, deve realizar em torno de 380 milhões. Então, quando ele põe para o ano que vem um orçamento de 460, quer dizer, se esse ano não realizou 380, não há a menor possibilidade de realizar um orçamento em 2016 de 460 milhões. Isso é matemática. Né? Isso é economia. Se ele colocou 6% do que realmente aconteceu, o 7%, né, 7,2%, é 7,2 vezes ou sobre 380. É o que vai acontecer. Então, o orçamento, o ano que vem, não consegue realizar mais do que 400 milhões. Uhum. Agora, presidente, essa questão a prefeitura, o executivo, ele vem culpando sempre o sistema que não funciona, ele não prestou contas do segundo quadrimestre e culpou o sistema que não funciona, as informações que são pedidas, elas não são fornecidas por causa do sistema que não funciona. A Câmara tem feito alguma coisa com relação a isso, presidente? Por exemplo, eu lembro que a empresa anterior que prestava esse serviço, quando ocorria uma falha, que ficava um dia sem funcionar, que ficava um dia sem emitir uma nota fiscal, essa empresa era multada, essa empresa sofria sanções. E essa empresa que está há alguns meses trabalhando e parece que tem tido recorrentes problemas. Olha, essa questão do sistema eu acho que foi uma total irresponsabilidade da administração pública, uma falta de habilidade, eu diria até de capacidade administrativa. É uma cidade que cuida de um orçamento de mais de 400 milhões de reais, que está aí para satisfazer os interesses de mais de 140 mil pessoas, que tem o seu sistema todo informatizado. Ela não pode trocar esse sistema no decorrer de um ano. Isso é um absurdo maior do mundo. Um absurdo maior do mundo. E outra coisa, quem tem uma empresa, quem mexe com processamento de dados, sabe o que eu estou dizendo. Quando você tem um sistema funcionando e que você pretende implantar um outro sistema, você deve fazer com que os dois operem paralelamente. Até que você tenha certeza que todos os dados estão corretos. Você não pode parar de emitir nota fiscal em Patos de Minas por um dia, Maurício, porque isso perde ISS. Quer dizer, foi uma luta informatizar a emissão de nota fiscal. A hora que informatiza, o sistema não faz. Para os negócios, para o comércio, para a prestação de serviço, para tudo. Então, isso foi de uma irresponsabilidade, de uma falta de habilidade administrativa que não tem tamanho. E aí é muito simples, tudo você dizer é o sistema.
É quando você liga no 0800 para reclamar alguma coisa, fala, senhor, no momento o sistema está inoperante. Quer dizer, o sistema está inoperante, então a administração está inoperante. Tudo é informatizado. Então, presidente, E tem um detalhe, hein? De uma empresa para outra, o preço é de 30 e poucos mil para mais de 100. Sob a alegação de que essa nova empresa presta um serviço mais moderno porque os dados são guardados em nuvens, né? Ou seja, os dados não ficam armazenados em computadores da prefeitura, né? Mas ficam na web, ficam disponíveis. Qual que é a necessidade de disponibilizar dados de sistemas internos da prefeitura 24 horas? Quando o servidor vai trabalhar em casa, ele não recebe hora extra. Se ele tiver que trabalhar no final de semana, ele vai trabalhar na prefeitura, né? Então, isso é uma alegação que sinceramente, eu acho que até trocar o sistema é uma decisão que o prefeito toma. Vence um contrato, ele pode contratar outra empresa, licitando, evidentemente, e foi feito isso, né? Mas da maneira que foi de uma falta de habilidade e também a empresa não está dando conta disso. A gente tem visto aí que a empresa é realmente muito mais eficiente que a outra, a gente tem visto isso na prática. Agora, já há quem levante dúvidas, suspeitas com relação a isso. Eu gostaria de saber se a Câmara vai fazer alguma coisa, se tem fiscalizado, se tem pedido informações a respeito disso, e se vai fazer alguma coisa, eu gostaria que o senhor respondesse. No próximo bloco, a gente vai fazer um intervalinho e já nós voltamos conversando com o presidente Francisco Frecchiani. De volta com o nosso programa Opinião Regional. Hoje, você já sabe, nós conversamos aqui com o presidente da Câmara, o vereador Francisco Frecchiani. Presidente, a gente falava sobre a questão do programa de informática que gere, né, todo o sistema da Prefeitura Municipal de Patos de Minas, que tem apresentado uma série de problemas. E a gente terminou o bloco passado, eu questionando o senhor o que a Câmara vai fazer ou está fazendo com relação a isso. Bom, na verdade, em relação ao fato do sistema não funcionar, quer dizer, o administrador do executivo é o prefeito, nós não podemos fazer nada, nem contra a empresa, até porque o contrato foi firmado entre o município, né, representado pelo prefeito, e a empresa, então nós não temos acesso a isso, não temos como interromper, multar, enfim. O que nós temos feito e isso gera consequências, a falta do sistema. Por exemplo, ele não prestou contas, isso é comunicado ao Ministério Público, é comunicado ao Tribunal de Contas e pode até ensejar a cassação dele, desde que a Comissão de Orçamento e Finanças, né, e Fiscalização Financeira entenda pelo esse pedido ou que algum cidadão peça. Mas, a princípio, o que nós temos que fazer é fiscalizar e comunicar isso ao Ministério Público de Contas, ao Tribunal de Contas, né, dizendo que ele está descumprindo a lei de responsabilidade fiscal. Isso é crime fiscal, então quem tem competência para a denúncia é o Ministério Público, porque é ação penal, então o Ministério Público é quem deve propor a ação, caso entenda que houve, né, cometimento de crime. E temos convocado secretários para dar explicações. Tivemos nessa semana algumas reuniões, né, com os técnicos da prefeitura, pessoas concursadas, pessoas que, se a situação ainda não está totalmente perdida, é graças a esses servidores. Justamente aqueles servidores a quem ele persegue, a quem ele descumpriu todas as promessas, que ele dizia na campanha que iria valorizar, e que, na verdade, isso foi tudo uma grande enganação. Né? Os servidores estão constantemente num clima de desespero, num clima de apreensão. Tem mais uma má notícia para o servidor. Não sei se você viu aqueles R$200 que foram prometidos do abono natalino, eles não foram pagos e não serão pagos de acordo com a informação do Executivo. Maurício, isso aí foi o seguinte, o senhor prefeito mandou para a Câmara, na época do reajuste dos servidores, a proposta de, além do aumento do Vale Alimentação, que foi, né, já durante todo o ano, ele propunha no mês de dezembro dar um abono de R$200 para os servidores que não faltassem ao serviço durante o ano. Primeiro que isso é de uma indecência, você dá abono para quem foi no serviço, você tem que descontar de quem faltou o serviço. Quem foi ao serviço cumpriu a obrigação. De toda sorte, a Câmara, através de alguns vereadores, não me lembro qual, acho que fez uma emenda estendendo isso também aos aposentados. E aí o absurdo seria maior ainda. Porque, bom, como que o aposentado não ia faltar? Ele é aposentado. Ou seja, era uma lei para dar R$200 para todos os servidores ativos e inativos. Com essa emenda, o prefeito não concordou, retirou o projeto da Câmara. Então, ele que retirou o projeto da Câmara. E eu acho uma grande hipocrisia o prefeito dar uma entrevista dessa, colocar num site de notícias da nossa cidade, que não vai pagar os R$200 para os servidores no mês de dezembro por culpa de vereadores.
Pelo amor de Deus, senhor. Paga o salário do servidor em dia, paga o 13º em dia, paga as férias-prêmios que foram prometidas, e aí você não precisa dar esmola para ninguém, não. O servidor não quer esmola, não, porque R$ 200 por ano para você não faltar ao serviço, isso é esmola. Isso é pegar o nosso dinheiro, que é público, e dar para quem está cumprindo a obrigação. Quer dizer, se ele quisesse ter colocado o projeto na Câmara, ele teria colocado e teria aprovado ele se tivesse colocado de uma forma correta. Sem sombra de dúvida, até a emenda proposta por vereadores, ela se torna inconstitucional, porque está aumentando a despesa. Isso não podia acontecer. Mas aí, não, o prefeito retira o projeto e agora vem com uma hipocrisia dessa, não vou pagar os R$ 200, então eu vou falar para todos os servidores. Na quinta-feira que vem tem reunião da Câmara. O senhor prefeito envie para lá o projeto de lei, que na quinta-feira eu me comprometo a conversar com todos os vereadores, aprovar em primeiro e segundo turno, e na sexta-feira o projeto está sancionado por ele, para na próxima segunda ele pagar os R$ 200 para todos. Ora, vamos deixar de brincadeira, gente. Não tem dinheiro para pagar o salário do servidor, não tem dinheiro para pagar as férias, o 13º, está falando em abono para quem foi ao serviço? Sinceramente, eu acho que nós estamos brincando de administrar a nossa cidade. Isso não é coisa de gente séria. Eu não vejo nenhuma empresa que vá dar um abono no final do ano para quem foi ao serviço todo dia. Principalmente aquela empresa que não dá conta de pagar o salário em dia. Pelo amor de exatamente, quem tem mais empregado do que suporta pagar, quem não dá conta de pagar fornecedor, quem não dá conta de pagar o empregado, agora vem com uma hipocrisia dessa, dizer culpa dos vereadores não dar os R$ 200, pois eu estou aqui publicamente pedindo ao prefeito que mande o projeto de lei, que na quinta-feira ele será aprovado. Porque se lá tem o dinheiro, não se preocupe com os R$ 200, não. Pague o servidor. Presidente, com relação a essa questão do servidor, do pagamento do salário do servidor e do 13º salário do servidor, a gente fala-se muito dos salários dos servidores, do 13º salário dos servidores, mas a gente sabe que existem acordos com fornecedores, né, que não recebem também há algum tempo e esperando o dinheiro do IPTU, do IPVA no mês de fevereiro. O prefeito adiou para o mês de fevereiro o pagamento do 13º salário dos servidores públicos municipais. Vai sobrar dinheiro para pagar todo mundo aí, presidente? Olha, o mês de fevereiro, aliás, fevereiro, março, a partir de janeiro, tem um reforço de arrecadação porque entra o IPVA. Do IPVA, 50% é do município, 50% do Estado. Dos 50% do município, nós tiramos 10% para o Fundo de Desenvolvimento da Educação e 40% vai para o Caixa Geral da Prefeitura. Então, esse é um reforço de arrecadação que os municípios recebem logo no início do ano e que normalmente é um dinheiro que entra livre para que você possa fazer algum investimento na cidade com recurso próprio. Ou seja, que você não dependa de transferência de recursos da União e do Estado. Né? Então, esse dinheiro já está comprometido. E nós também temos visto acordos com fornecedores, com a empresa que coleta o lixo, quer dizer, que fica muito tempo sem pagar e depois tem que parcelar. E aí é aquele negócio, é o brasileiro que vai no cartão de crédito, gasta o que não tem e todo mês usa o cheque especial para pagar o cartão. É o que nós estamos fazendo. O que nós estamos fazendo. Agora, que dinheiro que nós podemos esperar do governo federal quando ele manda um orçamento para o Congresso com 112 bilhões de déficit? Que dinheiro que vem para Patos de Minas? Que obras que serão executadas aqui? Eles vão conseguir pagar o custeio e olhe lá se eles vão conseguir pagar o custeio da máquina pública federal. O senhor tem percebido algum movimento para, pelo menos, reduzir as despesas e tentar controlar aí esse orçamento? Olha, no caso do município que a gente ouve, né, e que hoje mesmo me ligou uma servidora, uma agente comunitária de saúde, preocupada com os boatos que serão demitidos, que terão demissão, que os servidores que os contratos vencerem não serão renovados. Quer dizer, eu acho que a maneira de equacionar problemas financeiros não é só demitindo pessoas, até porque essa não é a grande preocupação do município. Eu acho que você fazer uma gestão, mas uma gestão do todo. Você cortar onde tem que cortar. E o que nós estamos precisando em Patos é de alguém que tenha coragem de fazer o que tem que ser feito. Para parar de ficar dando coisa para os outros, de ficar fazendo favor, de distribuir benesses para os outros com dinheiro que não é nosso. Se você pega esse dinheiro para administrar, você tem que ter responsabilidade por ele. Mas não, você quer se elevar pessoalmente distribuindo benesses. Então você quer chegar numa associação e ser carregado no colo, né, e ser o mais aplaudido, porque você pegou um dinheiro e deu para aquela entidade. Mas só que o dinheiro não é do seu bolso, não. O dinheiro é do servidor. A entidade precisa. Então, olha, nós vamos cortar
em todos os pontos. Cortar em tudo, naquilo, evidentemente, que for possível, para adequar o nosso orçamento à nossa realidade. Porque o que está acontecendo? Parece que nós estamos gastando mais do que temos. Se na sua casa você não paga a sua empregada doméstica, você não tem dinheiro para pagar a empregada doméstica, você não está comendo. Né? Isso é uma realidade. Então, se você não tem dinheiro para pagar o empregado que está trabalhando para você na empresa, a empresa está quebrada. E a situação que nós temos é muito pior. Não paga-se nem a empresa e nem a fornecedores. E para onde está indo esse dinheiro? Pois é, eu acho que eu não, a hora nenhuma eu tenho nenhum tipo de suspeita sobre questão de alguém estar desviando dinheiro. Definitivamente eu não penso isso, né? Mas que ele está sendo muito mal aplicado, tá. Presidente, para a gente encerrar, o nosso tempo já se esgotou, já extrapolamos ali 3 minutinhos, mas para a gente encerrar rapidinho, quero que o senhor fale a programação da Câmara Municipal para daqui até o final do ano. A gente sabe que tem a votação do orçamento, tem a eleição da nova mesa diretora. Olha, na quinta-feira nós convocamos o secretário de Ação Social, porque a Câmara está querendo a lista das pessoas beneficiadas pela Caixa Econômica no programa Minha Casa Minha Vida, com a pontuação especialmente dos desempates que possivelmente ocorreram, né? E então nós levando ele até a Câmara para tratar desse assunto. O vereador Lindomar até sugeriu levar alguém da Consiste Informática, né, para prestar informações. E também a secretária de Educação para explicar essa questão de modificações, né, de transferência de alunos de uma escola para outra. Porque a comunidade, a população tem que entender o seguinte: é claro que eu quero o meu filho na escola do lado da minha casa, mas muitas vezes só tem o meu filho para estudar naquela escola. Eu não posso montar uma estrutura para uma criança. E isso está acontecendo na zona rural e as pessoas não ficam satisfeitas de transferir crianças de uma escola para outra, né? E especialmente, Maurício, o que mais mata as pessoas é a falta de diálogo. É a falta da secretária, do prefeito, de alguém ir até aquela comunidade, no Bom Sucesso, na Santa Maria, de cima para baixo. De sentar, olha, gente, a situação é essa, como que nós vamos fazer com as crianças? Vai ter o ônibus, vai ter a van, como que vai ser o melhor aqui para a comunidade, para as crianças não acordarem às 4 da manhã, vamos mudar o turno para a tarde, enfim, decidem e comunicam, olha, a partir de janeiro, de fevereiro, a regra é essa. As coisas não funcionam assim. Não foi isso que as pessoas que estavam com o Pedro Lucas e o Pedro Lucas prometeram à população quando pediram voto. Não foi isso. Obrigado, presidente. Boa noite. Obrigado a você, um ótimo fim de semana a todos. Obrigado a você que acompanhou o programa Opinião Regional dessa sexta-feira. Você fica com Conexão Unipan e logo em seguida com as principais notícias de Patos e da região. Opinião Regional que tem o oferecimento do Lê Salom, fica por aqui. Uma boa noite para você e até a próxima sexta-feira.